foram chamados de fanáticos e até de seita. Para israelenses, são um mistério, para a Netflix, um espetáculo, para o mundo, exóticos ou invisíveis. Os Haredim de Israel estão no centro da crise de identidade do país, onde o serviço militar é obrigatório. Só 2% dessa comunidade religiosa serve no exército e só metade dos homens Haredim trabalha. Para muitos israelenses, os Haredim são vistos como um peso para os recursos do país e as tensões entre eles quase explodem. Mas se tudo o que você sabe sobre os Haredim vem das manchetes, você está perdendo o quadro maior. Eles podem ser facilmente reconhecíveis, mas isso não significa que sejam bem compreendidos. Por isso pergunto à comunidade, quem são os judeus Haredim de Israel? Haredi é uma daquelas palavras difíceis de traduzir que aparecem em todos os idiomas, como Shizi ou Schadenfreude. Na maioria das vezes, Haredi é traduzido como ultra-ortodoxo. Mas, como a maioria das traduções aproximadas, esse termo deixa de fora muita nuance. Alguns acham ofensivo, pois ultra sugere extremismo, fanatismo e a ideia de que os Haredim exageram, e talvez para alguns estejam mesmo. A palavra Haredi significa literalmente aquele que treme, referindo-se a quem, por reverência a Deus, estremece em sua presença. Mas metáforas são uma coisa, a vida cotidiana é outra. Ao perguntar a alguns Haredi o que ser Haredi significa, 3 temas surgiram repetidamente. O primeiro é a rigorosidade com a lei judaica. Para ser Haredi é preciso cumprir os mandamentos de Hashem. Eles seguem os mandamentos da Torá, comuns a todos os judeus ortodoxos, inclusive os não Haredim, mas eles se veem como levando esses mandamentos um pouco mais a sério, com mais rigor. Ser Haredi é obedecer às leis da Torá com tudo o que isso implica. O sagrado, bendito seja, criou o mundo e estabeleceu leis e um caminho para viver nele. E quem vive desse jeito, então ele vive de acordo com como o Criador fez o mundo. Então essas pessoas têm a melhor vida. Regra número 1 da vida. Haredi, seguir os mandamentos da Torá. Regra número 2, estudar a Torá todos os dias. Realmente pode-se dizer que o sonho de um pai Haredi não é que seu filho ou filha ganhe um prêmio Nobel, mas sim que seja um estudioso da Torá. Estudamos a Torá e seguimos seu caminho, acreditando que assim protegemos a nós, ao povo judeu e ao mundo. Ser Haredi é seguir e estudar a Torá, mas o terceiro pilar dessa vida é mais abstrato e individualizado. Isso também envolve outro conceito difícil de traduzir, Avodat Hashem, que significa servir a Deus, Zeka, VBDAASAM, Nam, BKAKALAMVBN. O sagrado bendito seja é o rei de todo o mundo e eu sou sua amada. A ideia de eu estou servindo a Hashem faz parte do vocabulário ativo nos círculos Haredi. As explicações foram úteis, mas não esclarecem a diferença entre Haredim e outros judeus observantes. Afinal, muitos judeus observantes seguem a lei judaica, estudam a Torá e se veem como servos de Deus. Então, o que diferencia judeus que se parecem com estes de judeus que se parecem com estes? Para responder a isso, precisamos voltar algumas centenas de anos, até o século XIX no Império Russo, onde as coisas, digamos, não estavam indo muito bem para a comunidade judaica. Você talvez já conheça a pobreza extrema, a falta de direitos e o antissemitismo que marcaram a vida judaica no leste europeu por séculos. Você pode pensar, ser judeu no primeiro Império Russo não poderia ser pior, mas aí o czar Nicolau I disse, segura minha vodka. As monarquias iluminadas da Europa buscavam integrar os judeus à sociedade, geralmente oferecendo mais direitos. Por outro lado, isso trazia novas obrigações, como enviar os filhos ao exército russo. O czar Nicolau I era militarista. Para ele, o serviço militar resolvia tudo. Quer educação ou aprender um ofício? Sirva no exército. Quer ser um cidadão russo moderno e leal? Amarre as botas, novato. Vamos para a linha de frente. A maioria dos judeus não se interessava pela educação ou oportunidades do exército russo e tinha bons motivos para duvidar que respeitariam sua religião. Na época, o serviço militar durava 25 anos e todas as comunidades eram obrigadas a enviar uma cota de homens em idade de combate, geralmente definida entre 18 e 35 anos, a menos que você fosse judeu.
Meninos judeus podiam ser recrutados no momento em que completavam 12 anos forçados a entrar no exército ainda crianças, numa tentativa de apagar sua identidade judaica. Essas leis destruíram as comunidades judaicas da Rússia, porque, em um golpe de gênio particularmente perverso, as leis exigiam que a própria comunidade escolhesse quais jovens seriam enviados para o moedor de carne. Judeu lutou contra judeu, famílias temiam perder seus filhos. Mesmo que um garoto sobrevivesse 25 anos no exército do czar, ele retornaria não como judeu, mas como estranho. Era um pesadelo vivo para uma comunidade que já havia sofrido tanto. Porém, os dias sombrios piorariam e, ironicamente, o iluminismo judaico preparou o terreno para o que veio depois. Ameaças externas historicamente unem os judeus, perseguições intensificam nosso apego às tradições. Mas e quando a ameaça vem de dentro sem uniforme militar, mas com uma quipá? 100 anos antes, europeus questionaram tudo no movimento chamado Iluminismo. Segundo eles, os humanos permaneceram na escuridão por muito tempo, seguindo tradições por ignorância. Eles queriam que o mundo visse a luz da razão acima da religião, a ciência acima da superstição e os direitos individuais acima da tradição. É curioso descrever uma corrente tão antirreligiosa de forma religiosa. Quando essas ideias chegaram à comunidade judaica, não houve retorno. A modernidade do iluminismo judaico chegou ao shtetl e pegou os judeus devotos despreparados. Muitos masquilim, judeus influenciados pelo iluminismo, haviam sido profundamente religiosos, agora recém-iluminados. Eles zombavam do judaísmo tradicional como só um judeu pode fazer, com o conhecimento de quem está por dentro e o desprezo de um insider. Os judeus devotos se viam cercados de perigo por todos os lados. Já acostumados com ameaças físicas, agora enfrentavam um movimento que colocava todo o seu modo de vida e novos submovimentos em risco. Comunismo, socialismo, bundismo e sionismo eram respostas para uma questão fundamental do judeu: como viver nesse novo mundo? Para judeus devotos, todas as respostas estavam na Torá e desviar disso era perigoso. Antes, a ameaça vinha apenas de fora. Esses judeus devotos quase sentem falta do tempo em que só o exército do czar roubava seus filhos. Em vez de filósofos judeus persuasivos que viam como afastando seus filhos dos valores da Torá para o pecado, não aceitavam meios termos. Se você acha que o lobo está à porta, só o afasta mantendo-o totalmente fora. Algumas comunidades devotas passaram a se isolar, não só da modernidade, mas também da ameaça ao seu modo de vida. Quanto mais o mundo mudava, mais eles se apegavam à tradição, tornando-se mais rigorosos que judeus devotos e persistindo mesmo após a destruição de suas comunidades. Em 1945, 2/3 dos judeus europeus foram exterminados, deixando uma geração de órfãos marcados e solitários para reconstruir um mundo que havia desaparecido. Eles vêm reconstruindo esse mundo desde então, com toda a fidelidade que conseguem. Ironia foi que, em Israel, entre outros judeus, seu estilo de vida tradicional foi repetidamente desafiado. Em resposta, a comunidade ficou mais rigorosa, protegendo-se de influências externas. Em Israel, eles se veem como uma espécie de comunidade bastião que vem lutando contra as forças do iluminismo judaico há cerca de 200 anos, e essa luta foi transplantada integralmente para as terras de Israel. As coisas pioraram com o estabelecimento do Estado de Israel, porque os fundadores do Estado judeu geralmente não eram muito favoráveis à religião. Isso é dizer pouco, e eles se viam basicamente sob ataque. A comunidade Haredi em Israel sente-se constantemente atacada e em conflito com o Estado laico. Como já dissemos, a maior ameaça é a interna. Por isso, os Haredim em Israel vivem em enclaves unidos próximos fisicamente, mas distantes ideologicamente dos vizinhos seculares. É por isso que eles tentam se manter afastados da internet, porque não têm televisores, porque não vão ao teatro ou a shows seculares. Isso também faz parte do motivo pelo qual eles se vestem de forma tão distinta. A maneira como você se veste é algo muito importante. Na comunidade Haredi, cada peça de roupa comunica uma grande quantidade de informações. Um olhar atento distingue seitas e origens étnicas entre o preto e branco.
É um mundo inteiro de nuances escondidas à vista de todos, porque a comunidade Haredi está longe de ser um bloco monolítico. O que parece uma comunidade homogênea é, na verdade, várias subcomunidades coexistindo. Para um estranho, as diferenças são sutis, mas todos os Haredim compartilham 3 princípios: seguir e estudar a Torá e servir a Deus. Tudo isso requer proteção contra influências externas e certos preceitos são fundamentais. A maneira como me visto como uma mulher Haredi, eu observo muitas pequenas leis o tempo todo. Então, o que estou usando agora é uma peruca. Minha cabeça está coberta, mulheres casadas cobrem o cabelo e minhas camisas sempre cobrem cotovelo e decote. Eu uso meias no verão e no inverno uso saias. Eu não uso calças e uso saias que cobrem meus joelhos. Então, todas essas coisas entram nisso. São muitos detalhes. Os Haredim exibem com orgulho sua diferença como expressão de fé e estilo de vida, mas isso frequentemente é mal compreendido. Para alguns, recusar a assimilação parece exagero. Críticos arcaicos citam a relação desconfortável da comunidade Haredi com tecnologia e papéis de gênero rígidos como prova de uma visão de mundo limitada. Os Haredim sabem como são vistos pelos de fora. Geralmente, eles consideram essa reputação exagerada e acham seus equívocos e estereótipos mais engraçados do que ofensivos. Acho que o maior equívoco é que veem os Haredim como se vivessem no século XVI, que eles são levitas, que têm medo de qualquer tipo de envolvimento com o mundo psicológico e que, de certa forma, há muito pouca diferença entre eles e os Amish. E isso certamente não é verdade. Como qualquer minoria, eles sabem que estão sendo observados. Todo judeu religioso representa algo maior. Você vê alguém de camisa branca e calça preta. Eles estão discutindo com o cara no avião por causa do assento, então esquece. Todos os idosos ultra-ortodoxos, os Haredi, são mente fechada, sem consideração, egocêntricos ou algo assim. Estamos todos cientes disso. Sempre que algo sai nas notícias, todos sentem aquele incômodo, tipo, sério? Ah, por favor. Mulheres Haredi sofrem mais equívocos de quem está de fora. Você conhece esses estereótipos? As mulheres Haredi são oprimidas e sem educação, estão presas em casa, descalças e grávidas, escravas de seus maridos. É inegável que alguns grupos da comunidade Haredi têm problemas com mulheres na vida pública. Pode ser uma batalha difícil, mas são as mulheres Haredi que estão liderando a luta contra sua própria marginalização. E embora muitas mulheres Haredi reconheçam que sua sociedade não é perfeita, elas se ressentem da suposição automática de que são oprimidas. Acho curioso que digam que mulheres judias são oprimidas, basta conhecer uma para ver que não. E elas são as pessoas mais dinâmicas e poderosas de toda Israel. Cerca de 80% das mulheres Haredi trabalham e frequentemente sustentam a família com um só salário, sendo vistas como dedicadas e diligentes. Nem todos gostam de ver mulheres Haredi no escritório ou em outros lugares. Líderes Haredi foram acusados de tentar apagar mulheres da esfera pública por modéstia, até pixelando seus rostos. Líderes Haredi pediram em publicações que mulheres fiquem em casa, dizendo que ensino superior e trabalho secular podem afastar um judeu piedoso do caminho. Mas mulheres Haredi desafiaram essa ideia, como a filha do ex-rabino-chefe sefardita, fundadora da primeira faculdade feminina Al-Haredi em Israel. A educação judaica sólida é obrigatória para mulheres Haredi, não opcional. O que eu quero que minhas meninas levem daqui é a capacidade de pensar. Quero que elas sejam capazes de olhar para uma situação, pensar e se conectar consigo mesmas e dizer o que eu penso, o que eu sinto. E que elas saibam que a Torá é algo que, nós descreveríamos como, um projeto, um guia. Aprendemos isso de modo diferente dos homens. Não enfrentamos tantos desafios para provar nosso valor quanto os homens. Como um teto de vidro a ser quebrado, é como se tivéssemos que lutar para provar nosso valor ou conseguir um emprego melhor. Desde muito jovens, nós não temos homens com quem precisamos competir. Mas essa separação nem sempre se estende ao lar, muito pelo contrário. Por trás de muitas mulheres Haredi, há um homem Haredi, igualmente envolvido em criar os filhos e manter a casa funcionando. As mulheres Haredi talvez não usem termos como feminismo, mas, como muitas veem, elas não precisam disso. Elas têm vivido como membros valorizados de sua sociedade há muito tempo.
Tipo, o conceito de feminismo é algo que é natural pra gente. Porque é como se fosse, que bom que o resto do mundo finalmente percebeu, sabe? E entendeu o recado. Mas sabe, nós valorizamos as mulheres, sempre valorizamos, protegemos as mulheres, ouvimos suas opiniões. Nós, sabe, elas são o centro de tudo. E existe algo chamado Bina Yezerá, que significa uma intuição extra que a mulher tem, que, sabe, o homem não tem. Os estereótipos mais negativos sobre a comunidade Haredi não envolvem papéis de gênero, mas sim o exército. Desde a fundação do Estado, estudantes de Yeshiva Haredi eram isentos do serviço militar, isenção que em 1948 abrangia cerca de 400 pessoas. Hoje, os Haredim são 13% da população e críticos dizem que é hora de integrá-los ao exército. Por razões óbvias, a comunidade Haredi fica receosa com o alistamento obrigatório. Feridas antigas ainda doem. Além disso, muitos Haredim apontam que o exército não é feito para eles. É uma máquina feita para destruir o modo de vida deles. O exército é a força mais democratizadora e homogeneizadora de Israel, um caldeirão onde pessoas de diferentes origens se unem em uma missão comum. Há riscos no caldeirão, como perder uma identidade única que você deseja proteger. Alguns políticos israelenses declararam querer mudar a sociedade Haredi internamente. Pessoas no topo de várias partes do governo, às vezes, infelizmente, incluindo as forças de defesa de Israel, podem ser intensamente antirreligiosas. Você sabe, as forças de defesa de Israel são o grande igualador. Haredim que já deveriam ter desaparecido há gerações. Se conseguíssemos colocá-los nas forças de defesa de Israel sob nossos termos, misturando-se e convivendo com os outros, eles não seriam mais tão Haredi. Quando saíssem... Para muitos Haredim, o exército ameaça seu modo de vida, embora isso pareça teoria da conspiração. Na visão deles, cada um serve o povo judeu à sua maneira. Eles veem sua Torá, o estudo e as boas ações como uma forma igualmente valiosa de proteção espiritual para o povo de Israel. A comunidade Haredi insiste que pode servir ao povo judeu de outras formas e que, na verdade, tem servido ao povo judeu durante todo esse tempo, compartilhando o fardo de defender o Estado de Israel. Muitos israelenses não veem o voluntariado, organização e generosidade da comunidade Haredi, e quem vê não considera isso como dividir o fardo. Não há sacrifício maior que enviar um filho para a linha de frente. Essa é a tragédia. Por que meus filhos deveriam ir ao exército, arriscar a vida protegendo Israel por pessoas que nem valorizam isso? Haredim e não Haredim discutem, sem reconhecer as contribuições mútuas. A sociedade israelense vive um impasse entre judeus que veem o Estado judeu como ameaça ao seu modo de vida e os que o defendem com suas vidas. Por décadas, Haredim e não Haredim lutaram amargamente sobre a questão do alistamento, e essa amargura não pode ser apagada da noite para o dia. Às vezes, só uma catástrofe muda o status quo. Em 7 de outubro de 2023, ela chegou. No dia 8, tudo já estava diferente. Então, quando a guerra estourou depois de 7 de outubro, todo mundo, quem não foi ferido fisicamente, sentiu. Eu quero fazer tudo o que puder para ajudar as mulheres Haredi. Nós temos a maior porcentagem de voluntariado em Israel. Sempre nos voluntariamos e ajudamos umas às outras, mas só dentro da comunidade. Então eu disse, essa é a hora de criar essa ponte e permitir que as mulheres Haredi possam se voluntariar fora da comunidade. Khan reconhece que o voluntariado não cura feridas antigas rapidamente e que a recuperação será lenta se ocorrer. Muitos na comunidade Haredi querem transmitir uma mensagem clara aos judeus não Haredi, mesmo que ela tenha que superar muita desconfiança e raiva. Respeitamos todos. Não é preciso concordar com o que somos. Podemos conversar sobre muito além do que nos divide. Meu sistema de valores pessoal é assim. Vamos deixar de lado todos esses grandes temas polêmicos que não vamos resolver, porque sabe, a gente simplesmente não vai. Existem pessoas muito mais inteligentes do que nós lidando com isso. Não vamos resolver isso, então vamos nos conectar como humanos, pois há muitas formas de conexão. Para quem não conhece, os Haredim podem parecer todos iguais, um grupo isolado em preto e branco dos demais israelenses. Mas, se você olhar um pouco mais de perto, verá um mundo cheio de vida, vibração e cor. Os judeus nunca concordaram e nunca vão concordar sobre tudo. O caminho para curar a divisão entre Haredim e não Haredim ainda é longo e difícil. Com o crescimento da comunidade Haredi, o status quo ficará insustentável e as soluções parecem distantes.
Para a comunidade Haredi, todas as respostas estão na Torá, nosso guia. Devemos lembrar que todo ser humano foi criado por Selem Eloquim, a imagem de Deus, e se começarmos por aí, não há obstáculo que não possamos superar.